Nesse vídeo eu vou te contar o porquê você não consegue manter bons hábitos, porque é tão difícil se manter na academia, ser constante nos treinos, numa alimentação saudável, na leitura, nos estudos, poupar dinheiro, até beber mais água durante o dia. Por que isso é tão difícil? Eu vou te contar o porquê, porque eu também passei por isso, e eu passo por isso ainda. Identificar as razões pelas quais a gente é assim facilita muito descobrir a solução para esse problema. São basicamente 3 causas principais. A primeira é a nossa dificuldade de adiar recompensas. Eu quero emagrecer para ontem. Então eu procuro aquela dieta milagrosa, eu procuro aquele exercício específico da academia que deixa o bumbum lá em cima. Eu já fui assim, eu já procurei muitos atalhos para conseguir logo os resultados por essa dificuldade de adiar essas recompensas. E somente as recompensas tardias, principalmente as recompensas tardias, são as melhores recompensas. Então, se você quer emagrecer rápido e você vai por atalhos, você faz uma dieta radical, rapidinho você volta no peso, porque você não mudou sua mentalidade, não mudou sua rotina alimentar, não criou o hábito da alimentação saudável. A mesma coisa com estudo, você quer passar num concurso público, não adianta você ter o melhor curso, o melhor professor, se você lá diariamente não tem aquele hábito de estudo, que é algo que é custoso, demanda esforço, tempo. Então, mas por que nós, seres humanos, temos tanta essa dificuldade de adiar recompensas? Na verdade, isso tem um porquê evolutivo, da evolução das espécies. Antigamente, milhares de anos atrás, nossos ancestrais eram caçadores-coletores, então eles precisavam buscar recompensas imediatas. Sentia fome, caçava, colhia. Tinha desejo sexual, vontade de procriar, ia lá e tinha relação sexual. Então, não havia necessidade de esperar, não tinha por que esperar. Tinha que ser imediato, não tinha como estocar alimentos, não existia geladeira, nem agricultura. Então, com o evoluir da sociedade, as nossas recompensas, ampliou-se nossas possibilidades, as informações, os produtos, as opções, a disponibilidade de tudo, principalmente com a internet. Em compensação, o ser humano continuou sendo muito semelhante, biologicamente falando. Então, a sociedade evoluiu no nível estratosférico, exponencial, enquanto nós, biologicamente, somos muito semelhantes dos nossos ancestrais, daquela ânsia pelo resultado imediato. Porque naquela época era uma questão de sobrevivência. Mas hoje em dia é um fator que acaba atrapalhando muito os nossos resultados, as nossas conquistas. Então, se você não adquire o hábito de poupar dinheiro hoje, quando você ficar mais velho, você não vai ter como se sustentar, não vai ter como trabalhar. Então, essa dificuldade de construir bons hábitos hoje em dia, de adiar as recompensas, acaba nos prejudicando muito. E eu era uma pessoa assim, eu lembro que quando eu queria emagrecer, eu buscava as dietas milagrosas, as dietas que me davam um corpo perfeito de um dia para a noite, que eu queria emagrecer rápido, eu não queria esperar. E quando eu quis estudar para concurso público, foi a mesma coisa. Então, assim, era penoso todo dia sentar para estudar, porque o resultado não é imediato, o resultado é futuro incerto. Então, é muito difícil você manter bons hábitos visando lá na frente um resultado futuro incerto. E a segunda causa é a dificuldade de suportar o processo. Como eu falei, eu estudei para concurso público, eu fui aprovada em 2 concursos públicos, passar num concurso público, estudar para concurso, é um processo demorado, demanda muito esforço, dedicação e envolve muitas incertezas. E essa dificuldade de suportar o processo também tem uma razão evolutiva, porque o nosso corpo, a nossa tendência é poupar esforços. Então, tudo que é mais fácil, mais prazeroso, mais cômodo, nos atrai. Em compensação, o que é mais difícil, mais custoso, mais complexo, acaba repelindo a nossa força de vontade. Então, a gente tende a não executar tarefas cujos resultados são
muito lá na frente, são muito distantes e o esforço diário é muito grande. Porém, são essas tarefas que vão nos levar para outro patamar, que nos vão dar os grandes resultados, que vão transformar a nossa vida. E o exemplo do concurso público, que é o exemplo que eu passei pela minha vida, 2 vezes, né, quando eu estudei para os 2 concursos que eu fui aprovada, é um exemplo de uma tarefa que demanda muito esforço, demanda a construção do hábito do estudo, envolve recompensas tardias, incertas, e é um processo muito custoso. Então, somente quem aprende a adiar as recompensas e também suportar esse processo custoso que consegue colher os bons resultados, os resultados efetivos ao final, que no caso é ser aprovado no concurso público. E o que eu descobri nesse processo, tanto no estudo para concurso, quanto eu comecei a me alimentar melhor, fazer atividade física de forma constante, tem 9 anos que eu sou constante na academia, constante no treino. Passar por essas experiências foi importante, que fez com que eu vivenciasse, mudasse um pouco a minha cabeça, no sentido de perceber na prática que as coisas que a gente quer muito na nossa vida e demandam muito esforço, demandam tempo, são difíceis no início. Naquele livro, Hábitos Atômicos, o autor fala sobre o platô do potencial latente. O que seria isso? Seria um estágio do esforço para determinado objetivo, a partir do qual você ultrapassando o esforço diminui exponencialmente, enquanto que o tempo que leva para você aprimorar, para você conquistar, para você ver resultados, acaba diminuindo também. Então, até esse platô do potencial latente demanda muito esforço, demanda tempo, mas quando você passa por esse platô, ou seja, quando você cria o hábito, acaba que o esforço que demanda para continuar executando as mesmas ações, ele diminui exponencialmente. E fica muito mais fácil, muito mais automático, as ações ficam automatizadas e fica muito mais fácil você fazer o que tem que fazer. Então, às vezes as pessoas acham que vai ser sempre difícil, vai ser sempre custoso, vai ser sempre um saco, assim, é um saco para academia, é um saco sentar para estudar, mas eu provei na minha vida, provei pra mim mesma, passando por essas experiências que eu tive, né, de buscar ter um corpo legal, de buscar crescer profissionalmente, que é difícil apenas no início. Então, tudo que eu me proponho atualmente na vida, eu penso exatamente isso. Nossa, calma, né, Carolina, que tá sendo difícil agora, mas você precisa continuar, você precisa persistir, porque quando você persiste, vai ficando mais fácil, ou vai ficando menos difícil. Até que chega um ponto que se torna um comportamento automatizado e até mesmo prazeroso. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu não gostava de ler, mas eu queria ser muito uma pessoa que lê muitos livros. Porque eu admirava pessoas, né, que liam muitos livros, eu achava elas bem interessantes, inteligentes, se comunicavam bem, tinham sucesso também profissional e associavam muito à leitura. Então eu quero ser essa pessoa. E aí eu resolvi que eu ia adquirir o hábito da leitura. No início era muito custoso porque eu me desfocava, eu achava chato. Era difícil arranjar um tempo no meu dia para poder ler, porque tudo era mais importante do que sentar para ler. Então, no início foi difícil. Com o tempo, foi se tornando um hábito automático. Não é que eu gostava de ler. Eu ainda tinha que me colocar, meio que me obrigar, mas não estava sendo tão pesado quanto antes. Eu estava conseguindo focar mais, estava conseguindo ler mais. Até que chegou um momento, que é o momento atual, que eu comecei a sentir prazer lendo. Eu comecei a ver os benefícios, os resultados. Começou a ser prazeroso para mim. Então, eu senti que eu atingi esse platô do potencial latente. E eu percebi que isso acontece com tudo que você se propõe. Porque se é uma coisa que você quer muito e que tem muito valor para você, para a sua vida,
mas é difícil alcançar porque demanda esforço, demanda organização, enfim, demanda algum tipo de ajuda, de contexto, enfim, que você precisa criar para aquilo. Você acaba percebendo que se você insistir, você vai conseguir. E eu comecei a raciocinar e falar, não, tudo que agora que eu quero, eu fico pensando, é isso que eu quero mesmo? Se é isso que eu quero mesmo, vale a pena eu persistir, porque eu sei que daqui a pouco vai se tornar menos difícil, ou vai se tornar mais fácil. E quem sabe vai começar a ser uma ação, né, um comportamento prazeroso para mim. Mas a gente também não consegue manter bons hábitos porque a gente quer mudar tudo de uma vez. Não sei você, mas eu já passei por isso, não, agora eu vou ser uma pessoa fit. Aí, uma pessoa totalmente sedentária, do nada, quer ir 7 vezes na semana na academia, quer fazer uma dieta super radical. Não, vou tirar o doce, vou tirar tudo, ou então vou estudar o final de semana inteiro, ou não vou parar nem para descansar, porque eu quero ser uma pessoa fitness, uma pessoa estudiosa, uma pessoa isso, aquilo. Então, eu começava a querer mudar tudo de uma vez, entendeu? Em vez de mudar as coisas aos poucos. E eu acabava não conseguindo suportar essa mudança radical, porque o meu corpo não estava adaptado, não estava acostumado àquilo. Então, acabava sendo muito difícil para mim. E quando eu sentia que eu não ia conseguir e tinha algum resultado negativo, ou não conseguia fazer da forma que eu gostaria, eu me desmotivava, me sentia incapaz e desistia de tudo. Quer saber? Então não vou fazer mais nada. Isso não é pra mim, não sirvo pra isso. Então, eu imagino que alguém aqui já deve ter passado por isso, porque eu vejo que isso é muito comum. Inclusive, eu dou mentoria sobre gestão de tempo, produtividade, criação de rotina. E uma mentorada minha, Desirê, ela me apresentou a rotina ideal dela, porque a gente faz nas primeiras sessões, a gente faz esse exercício de apresentar a rotina atual, como que é a sua rotina atual, o que você faz, como é que é o seu dia a dia, e a rotina que você gostaria de ter, que você acha que seria possível adotar na sua vida. E a rotina atual e a rotina ideal geralmente são muito diferentes, porque a gente quer mudar muitas coisas ao mesmo tempo, e era esse o objetivo dela. Ela queria mudar muitas coisas, ela tinha consciência de algumas coisas que não estavam dando certo, que ela gostaria de alterar, coisas que ela gostaria de incluir na rotina dela, que ela gostaria de fazer e ela não faz, e ela me apresentou a rotina ideal. Porém, o que acontece? Nem a rotina atual dela ela conseguia implementar de forma satisfatória, de forma efetiva, quiçá a rotina ideal. E é óbvio que se de uma hora para outra, de uma semana para outra, ou até de um mês para o outro, ela tentasse adotar tintim por tintim tudo que ela gostaria de uma vez, ia acontecer exatamente isso que aconteceu comigo. De não conseguir alguma coisa, se sentir frustrada, incapaz, desistir de tudo, e achar que não é pra ela, que não dá, que é impossível. Então, eu falei pra ela assim, Desirê, calma, vamos com calma, não adianta querer abraçar o mundo, tem que ser um passinho de cada vez. É como se fosse, a gente já viu, né, acho que vocês já devem ter visto aquele desenho de uma escada, que a pessoa tem que subir degrau por degrau até chegar lá em cima no topo, no resultado que ela deseja. E é exatamente isso. Os hábitos, o ideal é que eu apliquei na minha vida, que eu acredito que seja o mais efetivo. Pegar o ideal, o hábito que você gostaria de alcançar, de ter na sua vida, de criar e dividir em micro hábitos, em pequenas metas para que você aos poucos consiga alcançar. E vendo o resultado, porque é muito mais fácil você alcançar uma pequena meta, dar um passinho para frente, subir um degrauzinho de cada vez, do que você dar um passão, se subir 3, 4, 5 degraus de uma vez, é muito mais difícil. Então, quando você consegue atingir esse micro hábito, essa pequena meta, você se sente capaz, você se sente motivado a continuar. E é dessa forma que eu comecei
a orientá-la nesse sentido e ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo, trilhando esse caminho, né, para aos poucos construir a rotina ideal, porque é a mesma ideia de imediatismo. A gente quer tudo de uma vez, a gente quer tudo logo, a gente quer transformar do 8 para 80, mas isso não é efetivo na prática. É lindo, né, no plano das ideias, mas na prática não funciona, só frustra, cansa, frustra e não leva a lugar nenhum. Se você quer saber sobre a minha mentoria, aqui na descrição tem um link, você me manda mensagem que eu vou te explicar exatamente como funciona, eu te convido a conhecer. E a Desirê acabou que conseguiu, né, aos pouquinhos, alterar algumas coisas, priorizar outras, eliminar, perceber o que para ela fazia sentido, o que não fazia sentido, o que era o principal para ser atingido e para ser atingido de forma progressiva e não de uma vez. Isso faz com que a gente fique muito mais, assim, tranquila, né, com a consciência leve, em perceber que a gente consegue sim atingir nossas metas quando a gente aprende a desmembrá-las e progressivamente evoluir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal e vou também deixar outros vídeos, sugestões para vocês assistirem. Tchau, tchau!